A arte de confiar em si mesmo, uma jornada de reconstrução interior. O silêncio que precede uma decisão importante contém todo um universo de possibilidades. Nesse espaço entre o impulso e a ação, habita uma versão de você que muitos nem suspeitam existir. Alguém capaz de ouvir a dúvida, sem se render a ela, de sentir o medo sem se deixar paralisar. Essa capacidade não é um dom misterioso, mas sim o fruto maduro de um processo consciente de autotransformação que se desenvolve em camadas profundas da psique. A dúvida crônica é como uma névoa que distorce nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Ela não surge do vácuo, é tecida ao longo dos anos por fios quase imperceptíveis. Um comentário desdenhoso na infância que ecoou como verdade, uma tentativa frustrada, que se transformou em profecia autorrealizável, a comparação inevitável com os outros que nos deixou a sensação de nunca sermos suficientes. Esses fios se entrelaçam numa rede sutil que, sem que percebamos, começa a definir os limites do que acreditamos ser capazes. Mas eis o segredo que os grandes realizadores compreendem em sua jornada: a dúvida nunca desaparece completamente. A diferença fundamental está no relacionamento que desenvolvemos com ela. Enquanto algumas pessoas veem a dúvida como um sinal para recuar, outras aprenderam a interpretá-la como um convite para crescer, como aquele frio na barriga que antecede todo verdadeiro salto evolutivo. Essa mudança de perspectiva não acontece por acaso, é o resultado de uma prática diária de reenquadramento mental, que requer tanto coragem quanto compaixão. O processo de reconstrução da autoconfiança começa com um ato radical de autopercepção. Quantas vezes por dia você se pega hesitando diante de escolhas que, no fundo, já sabe que precisa fazer? Quantas oportunidades já deixou passar porque uma voz interna insistia que não era o momento ideal ou que você não estava preparado? Esses padrões revelam muito sobre como sua mente foi condicionada a operar, sobre os scripts invisíveis que governam suas decisões. A boa notícia é que esses condicionamentos podem ser reformulados não através da força bruta ou da autoflagelação, mas da compreensão paciente e da repetição estratégica de novos padrões. Imagine sua mente como um jardim exuberante, mas negligenciado. Os pensamentos de dúvida são como ervas daninhas que, se não arrancadas pela raiz, acabam por dominar todo o terreno, sufocando as flores mais delicadas do seu potencial. Mas a jardinagem mental não se faz apenas removendo o indesejado. É preciso semear novas espécies, nutrir o solo da autoaceitação, regar com consistência as mudas da coragem. Cada vez que você age apesar da incerteza, está plantando sementes de confiança. Cada decisão tomada com integridade, mesmo que pequena, é como água para essas sementes. Com tempo e paciência, o equilíbrio do jardim muda, as flores da autoconfiança começam a predominar, transformando a paisagem interna. Um dos exercícios mais poderosos nessa jornada é o que chamo de arqueologia emocional. Trata-se de uma investigação compassiva sobre a origem de suas dúvidas mais persistentes. Quando foi a primeira vez que você se sentiu verdadeiramente inseguro sobre algo? Quais experiências posteriores reforçaram essa sensação? Quem foram os arquitetos involuntários desses padrões? Esse mapeamento não visa reviver sofrimentos passados de forma dolorosa, mas sim desmistificar a dúvida, mostrando-a como resultado de circunstâncias específicas, não como uma verdade absoluta sobre seu potencial ou valor. A prática da microcoragem é outro pilar fundamental nessa reconstrução. Grandes atos de confiança são construídos sobre incontáveis pequenas ousadias cotidianas, aqueles momentos em que você escolhe se esticar um pouco além da zona de conforto, mesmo que ninguém note. Pode ser algo tão simples como discordar educadamente de uma opinião consolidada no seu grupo, experimentar um novo estilo de se vestir, que sempre o atraiu, mas o intimidava, ou assumir publicamente um gosto que você costumava esconder, por medo de julgamento. Esses gestos aparentemente insignificantes são como flexões para seu músculo da autoconfiança, cada um fortalece um pouco mais, preparando-o para desafios maiores. A linguagem que usamos internamente merece atenção tão cuidadosa quanto a que direcionamos aos outros. Observe com curiosidade como você fala consigo mesmo diante de desafios ou após contratempos. Substitua gradualmente: e se eu falhar? Por o que posso aprender tentando?
Transforme "não sou capaz" em "ainda não desenvolvi essa habilidade". Reescreva "sou um fracasso nisso" como "estou no processo de dominar isso". Essas mudanças sutis na narrativa interna criam espaço psicológico para o crescimento, enquanto as formulações antigas perpetuavam ciclos de estagnação e autossabotagem. Um dos insights mais libertadores nessa jornada é compreender que a confiança autêntica não é o oposto da dúvida, mas sim sua companheira de viagem. As pessoas verdadeiramente seguras de si não são aquelas que nunca questionam a si mesmas ou suas escolhas, mas aquelas que aprenderam a avançar mesmo quando a certeza absoluta está ausente. Elas desenvolveram o que podemos chamar de tolerância. A ambiguidade, uma capacidade rara de agir com convicção mesmo quando nem todos os dados estão disponíveis, ou quando o caminho à frente não está totalmente desenhado. A construção da autoconfiança é, em sua essência mais pura, um ato de fé não em dogmas externos ou figuras de autoridade, mas no próprio processo de crescimento e descoberta. É acreditar que cada passo dado, mesmo que vacilante, está te levando para mais perto da versão de você mesmo que você aspira se tornar. É entender que mesmo os tropeços ao longo do caminho não são fracassos morais, mas sim lições valiosas disfarçadas de experiência. Com o tempo e a prática consistente, algo profundamente transformador começa a acontecer. As decisões, que antes exigiam esforço hercúleo e semanas de hesitação, tornam-se mais fluidas, quase naturais. As situações que antes provocavam ondas de ansiedade agora são encaradas com curiosidade e até certa dose de antecipação positiva. Você começa a descobrir, com surpresa gradativa, que a confiança não é um destino final a ser alcançado, mas sim uma maneira de viajar, uma postura diante da vida que se fortalece e se aprofunda quanto mais é praticada com consciência. E, então, quase sem perceber como chegou lá, você se vê diante de um desafio que antes o teria paralisado por semanas. E nota algo extraordinário: a dúvida ainda está lá, sim, mas agora ocupa um lugar muito menor no seu panorama mental. Ela se tornou apenas um dos muitos elementos a serem considerados, não mais a voz dominante que ditava seus movimentos. Nesse momento de clareza, você compreende que se tornou arquiteto da sua própria mente, capaz de reformular seus espaços internos para abrigar mais coragem, mais ousadia, mais fé no potencial que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido e cultivado. Essa transformação radical não acontece da noite para o dia. Ela exige paciência consigo mesmo, persistência nos dias difíceis e, acima de tudo, uma compaixão inabalável pelo ser humano, em processo que você é. Mas cada pequeno ato de confiança, cada decisão tomada apesar do medo, cada risco calculado assumido, todos esses são tijolos preciosos na construção do seu novo eu. Um eu que não precisa mais de aprovação externa para validar suas escolhas. Um eu que sabe, no âmago do seu ser, que a única opinião verdadeiramente essencial sobre sua vida é a sua própria. O caminho está aberto, mais claro agora do que nunca. O primeiro passo, pequeno, hesitante, imperfeito como tudo que é genuíno, continua sendo o mais importante de todos, porque é ele que desencadeia a cadeia de eventos que levará à sua transformação. E quando você finalmente der esse passo, descobrirá algo que mudará para sempre sua relação consigo mesmo. A confiança que buscava com tanta ansiedade estava o tempo todo esperando não no final da jornada, como um prêmio a ser conquistado, mas sim no próprio ato de caminhar, de se mover em direção ao desconhecido com os olhos abertos e o coração destemido.